Quero saber de vocês duas, uma por vez. Kátia, imaginem a seguinte situação, Kátia e Rafa. O dia de vocês começou todo planejado, né? E aí vocês vão para o trabalho e acontece um problema. E termina o dia e vocês passaram o dia resolvendo aquele problema. A agenda de vocês que estava planejada, nada aconteceu. Nada do que estava na agenda aconteceu. Kátia, como é que você reage a isso? Na verdade, com 2 etapas, né? A primeira etapa, a minha ansiedade ataca. Já fico ansiosa, mas vou tentando lidar da melhor maneira, mas termino o dia frustrada. Né? Eu sigo os planos, sigo essa nova agenda que se implantou com ansiedade, daí depois a ansiedade diminui e no final do dia vem a frustração. Rafa, e você? Como você lida com essa mudança? Eu sento e choro. Brincadeira, sento, vontade de chorar eu tenho, mas daí eu comento com a Kátia também, eu comungo da opinião dela, eu fico com a minha ansiedade muito alta. Daí eu fico com aquela sensação de não vou dar conta, mas daí eu tento me considerar bom. Não sou Mulher Maravilha, então vamos tentar fazer o que dá. E no final do dia eu peço desculpa pra todo mundo que eu não consegui fazer as coisas. É a vida. E tu? Eu adoro uma mudança de plano, né? Então, assim, na verdade, como vocês já me conhecem, eu não sou muito da rotina. Então, rotina, pra mim, é algo que quando sai da rotina não é tão problema, talvez, quanto pra vocês. Mas o que eu queria falar é sobre a forma que as pessoas reagem à mesma situação. A Kátia pode reagir de um jeito, a Rafa de outro, eu de outro. Por quê? Porque nós somos diferentes, temos perfis diferentes, temperamentos diferentes. Mas sabe o que muda o jogo? O quê? A gente se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente sabe como a gente funciona, a gente sabe o que vai nos frustrar mais, nos deixar mais ansiosa ou menos, aí muda o jogo, porque a gente aprende a lidar com isso. Eu chamo, eu e todo mundo, de autoconhecimento. Nós nos conhecermos. E nós falamos muito disso no Mulherar, entender como nós funcionamos. Mas não só falar sobre autoconhecimento, mas como eu posso me conhecer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos trazer aqui uma convidada muito especial para falar para a gente, para nos ajudar a nos entender, nos conhecer e lidar melhor com as nossas forças e com as nossas fraquezas, porque todas a temos, né? Então, você que está aí, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lu. Eu sou a Kátia. E eu sou a Rafa. E se você tá aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, para esse vídeo agora, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, porque a cada 15 dias tem episódio novo pra você. E também temos o Spotify, você que nos ouve no carro, no trabalho também, segue a nossa playlist. E o nosso Instagram, @Movimento Mulherar, é por lá que a gente divulga as nossas convidadas, os episódios e muitas novidades que vem por aí, né, meninas? Isso aí, já começar também esse episódio fazendo um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a Degustare, Coach Concórdia, Tastes Perfumaria e Divino Bottega. Muito obrigada, patrocinadores. E hoje nossa convidada é especial, ela nos ajuda muito nessa jornada de autoconhecimento. Seja com o seu conhecimento, seja com os seus conteúdos nas redes sociais, com a sua partilha nos encontros que eu já tive o privilégio de estar com ela. Então é uma convidada que eu tenho certeza que vai ajudar você, mulher, a se conhecer mais. Fica ligado nesse episódio de hoje, porque vão ter ferramentas, para mim, foram importantíssimas nessa jornada de autoconhecimento. Tenho certeza que para você também. Nossa convidada hoje é Andréia Roque. Eu tive que resumir o currículo dela, porque era muito grande. Ela é mentora de mulheres, estrategista de negócios com foco em inteligência emocional.
Professora por mais de 15 anos, atuou também como gestora escolar. E hoje é especialista em desenvolvimento humano, com formações em coaching, inteligência emocional, hipnose clínica, constelação integrativa sistêmica e análise comportamental. É a idealizadora de diversos programas de transformação, como a mentoria Lidere-se, o programa Empreendedores da Era Digital e o MQL Mulheres que Lucram, já conectando centenas de pessoas em sua jornada de autoconhecimento e liderança. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada, que alegria estar aqui com vocês, fazer parte do Mulherar, né, que é um movimento tão lindo, tão incrível e que fala sobre mulheres reais, que somos nós, né? Com luz e com sombra, que é sobre isso que nós vamos falar, né? Com toda a nossa potencialidade e nossas dificuldades que fazem parte da vida. Exatamente, essa é a ideia. Hoje é um bate-papo informal, o aprendizado ele fica intrínseco, porque a gente acaba batendo um papo, falando sobre nós, sobre as nossas dificuldades, trazendo conhecimento sempre da nossa convidada, mas a ideia é que cada pessoa que assista leve um pouquinho para si, né? Esse é o objetivo do nosso podcast, né? E esse é um assunto, eu acho, tão gostoso, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Quando comecei a conhecer as formas da gente se autoconhecer, conhecer perfil, temperamento eu acho que eu vou aprender bastante hoje, porque sei mais dos perfis, quando a gente fala de DISC, enfim, mas é muito interessante. Então, fica ligado aqui, porque vai ser uma excelente forma de você se conhecer e aprender a lidar com os problemas do dia a dia. E, né, meninas, como todo bom bate-papo, nós temos que estar acompanhadas de boa comida e boa bebida. Então, eu já quero começar esse episódio falando do vinho que nós temos aqui e também da comida que nós temos aqui. Rafa, conta pra mim, você já tomou esse vinho, né? Já. Estamos sabendo nos bastidores. E eu quero saber a tua opinião, porque eu não conhecia, mas já vou experimentar. Né? Mas quero que tu me fale, Rafa, desse vinho, que é um vinho verde branco meio seco, jovem, fresco, suave, frutado. Sim. É o Calamares, né? Calamares, gente, ele é incrível. Eu acho que foi, tenho certeza que foi o primeiro vinho verde que eu provei na minha vida, e a partir dele que eu comecei a olhar para os vinhos verdes, porque eu não conhecia vinho. Era só o tinto, enfim, normal, né? No máximo o branco. Quando eu vi o verde, eu provei, gente, ele tem fresco. Vamos fazer um brinde primeiro, por favor? Vamos lá. Fazer um brinde a esse momento. Brindar com a mão direita. Isso aí. Ele é... Provem enquanto eu falo, mas ele tem um frescor bem combinando com a primavera, que logo tá aí, graças a Deus, né? Que é um negócio de frio. Combinando com a coleção da Coach de primavera. Né, combinando com a coleção da Coach. Ele é leve, tem um frescor e ele combina super também com sushi, peixes, enfim, pra quem gosta. Então é super incrível. É um vinho português, né? Gente, fica aí a recomendação, muito gostoso, tem tudo a ver. Bem levinho mesmo. É bem facinho. Tudo bem, vamos mantê-lo longe da Rafaela. Isso aí, e agradecer a Divino Bodega, né, por ter nos patrocinado hoje com esse vinho delicioso. Eles têm rótulos do mundo todo, né? Tem. Muito legal. Eles são especialistas, então, para você que tem dúvida, que não conhece, que quer começar a conhecer, né, esse universo dos vinhos, também procura os meninos lá que eles vão te ajudar do início ao fim da jornada. Tem uma dica. Você que quer impressionar, que não conhece de vinho, assim, porque o Paulo, quando foi no primeiro encontro comigo, quis me impressionar com vinho. Ele foi pedir para os amigos. Deu, porque eu entendi um pouco mais de vinho do que ele. Aí, quando... Nossa, que bom, né? Ele escolheu um vinho bom, ele entende de vinho, pensei, né? Pura lorota, não entendia nada, ele pediu o conselho. Então fica a dica, ó, se você não entende de vinho e quer impressionar, chama a Divino Bodega que vai dar certo. Isso aí. E meninas, para acompanhar também nosso bate-papo, eu já vou abrir os trabalhos, André, aí com esse prato da Degustare, que hoje nós temos crostini de bacon. Nós temos bolinho de chuva, que olha, caseiro, lembra, né, casa de vó, casa de mãe, né? E roseta de bacon também. Então, olha, nós vamos provar durante o episódio, então fica aí a dica também da Degustare, nossa parceira, em mais sempre um episódio. Surpreendendo, né, gente? Cada episódio traz um tipo coisa diferente de comida. Dia difícil pra dieta. Isso aí. Boa. Mas enfim, Andréia, vamos começar então as nossas perguntas. E me fala, o que na prática... Todo mundo fala em autoconhecimento, né? Mas na prática, de verdade, o que é se conhecer? Que é se conhecer? Que pergunta, né? Que pergunta profunda e importante. Acredito que tão profunda seja a pergunta quanto é o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento ele está muito voltado a conhecer a nossa potencialidade e as nossas sombras.
E não é um processo Fácil. linear, Fácil. não é um processo rápido, não é um processo simples. Ele é um processo que, enquanto estivermos vivos, estaremos nos conhecendo. Estaremos nos descobrindo, né? O que de fato é nosso, o que são crenças, né? O que são bloqueios, o que é o nosso temperamento, o que é o nosso perfil comportamental. Então, autoconhecimento é sobre isso. É sobre essa jornada incrível de se conhecer. Ou seja, no final, né, ou no meio, às vezes isso tudo se mistura. O que é temperamento com o que é crença, com o que é real e o que não é tão real. Existe isso? Eu digo que é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa porque nomes diferentes, algumas técnicas trazem um ponto que não tem na outra, mas quando nós vamos analisar o perfil, o temperamento, os bloqueios, tudo se trata da mesma coisa. Então, autoconhecimento é sobre somar ferramentas. De repente, eu me identifico mais com temperamento. Outra pessoa gosta mais do DISC, outra pessoa gosta mais das linguagens do amor, outras pessoas. E assim, a gente vai não usar. Muito interessante trazer isso, talvez, já no início. Que isso não seja um rótulo. Boa. Que seja, assim, uma ferramenta que tira a venda dos nossos olhos, mas não um rótulo. Justificar comportamento porque eu sou colérica, porque eu sou fleumática, porque eu sou sanguínea, porque eu sou melancólica. Não é para ser rótulo. É para encontrar a nossa potencialidade e também as nossas sombras para administrar. Né? E pegar de outros perfis aí o que a gente não tem, outro temperamento, para melhorar quem a gente é. É uma linha muito tênue, né? Entre tu se esconder e tu aceitar, né? Já me fiz muitas vezes essa pergunta. Eu aceito que eu sou assim ou eu estou me dando uma desculpa que eu sou assim? Perfeito. Sabe? Ou às vezes também, né, acontece a pessoa de ter vergonha de ter um determinado perfil. Acontece? Acontece. Ai, queria tanto ter outro perfil. Acontece, e eu falo muito para as minhas mentorandas o seguinte: o autoconhecimento, ele pode ser remédio ou ele pode ser veneno. E por que isso? Quando é remédio, quando eu enxergo aquilo que está ali na minha frente, que na verdade eu já sabia, só trouxe luz, e eu digo, uau, eu sei agora de onde vem isso, eu consigo trabalhar para melhorar esse aspecto. E o veneno é quando eu olho para aquilo e começo, olha como eu sou isso, e isso nós vamos conversar aqui também sobre os temperamentos, né? Qual o temperamento que se julga mais, que se critica mais? Então, tem isso. Tudo é luz e sombra. E o autoconhecimento também. Pode ser remédio ou pode ser veneno. Remédio, então, é a descoberta. Eu sei, posso lidar com isso, eu consigo administrar. E o veneno é quando eu uso isso para me julgar, para me criticar, para me colocar para baixo. Então, essa linha aí, ó, é realmente muito tênue. muito É que nem tênue. a história da vinheta que a gente estava falando no início. Eu, né, não vou usar isso para dizer não vou colocar a vinheta, só que a probabilidade de eu esquecer de pedir a vinheta é grande, e hoje eu consigo olhar para isso, porque realmente às vezes eu tenho que estar com muito mais as coisas na minha mão para eu não esquecer e concentrada para eu não esquecer de algumas coisas e não fugir, né? Mas realmente é muito tênue essa linha. Muito. E por que tantas pessoas, na tua opinião, claro, né? Por que tantas pessoas ainda têm medo de olhar para dentro, ou de despertar, ou de procurar autoconhecimento? Vamos voltar um pouquinho lá na nossa criação. Sim. O que era importante? Estudar, né? Conseguir um bom trabalho, um concurso público. E é isso. Ninguém nos ensinou a olharmos para nós. Nós somos ensinados a olhar para fora, a fazer para fora, tudo lá fora. Né? Pegar um exemplo bem simples. Eu lembro que quando nós éramos pequenos, né, a época de Natal, época de Ano Novo, era a época das comilanças, da bolacha pintada. Para quem ficava melhor bolacha? Para visita. Para visita. Então, tudo para fora, tudo para o outro. Então, em momento algum, alguém sentou conosco para nos ensinar a olhar para nós, para entender quem nós somos, para olhar nossa potência, para trabalhar, fazer gestão emocional. Ninguém nos ensinou a fazer isso.
Então, para muitas pessoas, isso ainda é algo supérfluo. Uhum. Né? Só que tudo vem a partir do nosso comportamento. Então, se nós queremos nos desenvolver, crescer, nós precisamos trabalhar no nosso comportamento. Sim. Mas é algo que eu acredito que vem se trabalhando, as pessoas já falam mais, já divulgam mais, já algumas pessoas colocam, importantes, né? Pessoas importantes falam sobre isso, mas ainda tem um longo caminho sobre autoconhecimento. As pessoas entenderem que esta é a base. Autoconhecimento é a base. Quando eu me conheço, quando eu conheço a minha potencialidade, as minhas vulnerabilidades, eu consigo me trabalhar para desenvolver o que eu preciso. Ontem eu até comentei nos meus stories que sobre estratégia, né, dentro do negócio. Por que eu entrego uma estratégia para uma pessoa, a pessoa faz muito dinheiro e outra pessoa não consegue nem executar? A estratégia é a mesma. Então, é muito mais sobre comportamento do que sobre estratégia. Boa. Muito bom. E, Andréia, tu falando do autoconhecimento, né? Até quanto eu preciso me conhecer? Quando que eu digo, agora eu me conheço? Existe esse momento? Existe um fim? Existe um fim? Existe um fim do caminho? Não. Agora deu. Que dá pra descansar um pouco. Você, não, beleza, agora tô bem, tô me conhecendo bem. Existe quando acabar a vida. Enquanto tiver vida, nós vamos estar nos conhecendo e nos percebendo e às vezes pesa, né? Uhum. Às vezes pesa. E vai mudando conforme a idade também vai mudando, Isso. vão aparecendo coisas novas e diferentes, Sim. né? Então acho que realmente é um processo E eu acho que vai não tem ficando fim. mais leve, tá? Olha ali. Tô esperando esse dia chegar. Tu é a mais nova aqui da turma, Rafa, por Preciso isso de que não datas. chegou. Preciso de datas. Com que idade? Eu falo sempre que enquanto tiver vida, nós vamos estar nos conhecendo, nos percebendo, nos melhorando, porque nós mudamos, né? Sim. Nós mudamos. Mas isso é outra crença também, né? Porque assim, a gente nasceu, cresceu com aquele objetivo. O pai e a mãe diziam, é isso, né? Sim. E você mudar de rota, mudar de gosto, mudar de opinião, era como se você não tivesse um posicionamento, né? Porque a gente também volta na criação. Fomos criados assim. Exato. Então, eu vejo que pra nossa geração, hoje é difícil aceitar que eu posso mudar de gosto. Por exemplo, hoje eu gosto de rosa, amanhã eu gosto de azul. Não sei, o exemplo, né? Mas eu acho que vem pela criação mesmo também, né? Sim. Imagina, então, eu, 14, 15 anos, na rede estadual de ensino, professora, diretora, e agora eu largo tudo, peço exoneração e vou fazer outra coisa. Então, vem justamente isso. Só que o autoconhecimento traz tira, como se tirasse nós das obrigações que foram nos impostas. E nós podemos escolher, nos traz a liberdade para escolher. Sim. Então, e por isso que muitas pessoas que não estão se trabalhando não entendem isso. Como que alguém pode largar o que é um sonho para muitas pessoas para começar, para se jogar em algo incerto, né? Então tem essa lidar com o outro, né? Mais autoconhecimento para estar firme nas nossas decisões. Sabe que eu vi um post, eu achei fantástico, da Ana Paula Padrão, que ela vai fazer 60 anos. Será que é verdade? Acho que sim. Então, eu vi, até fiquei de pesquisar no Google depois pra ver se não eram fake agora, news. enquanto Pesquisa aí, Rafa. Mas aí falava que ela está prestes a fazer 60 anos. Falei, gente, não pode ser. Mas, resumindo, não era sobre isso. Ela disse assim, é possível eu estar na minha melhor fase, e se eu pudesse escolher uma idade pra eu estar durante todo o tempo de vida que eu já vivi, eu escolheria ter quase 60 anos, porque é a fase que eu mais tô me sentindo plena, mais feliz. É? 60? Ela faz 60 dia 20. Gente, é um ser a ser estudado, né? Mas ela falou exatamente isso, assim. E ela falou ela me convenceu, assim, sabe? Eu realmente fiquei impressionada ela falando, assim, do quanto ela tá feliz. Porque a gente vai envelhecendo e vai dando umas, né? Vai dando umas deprimidas ali, né? A idade tá chegando e tal. E ela falou aquilo com tanta convicção que eu falei, nossa, olha só, 60 anos e ela tá, assim, ela tá no auge dela, olhando como mulher.
realmente ela me passou isso, sabe? Me passou verdade nas coisas que ela falou. Então eu acho que também isso vem desse processo de já saber muitas coisas que fazem sentido e principalmente as que não fazem sentido, né? Eu acredito muito nisso, sabe? Pegar aqui por nós. Pensa o que tirava o nosso sono há 10 anos. Hoje não tira mais. A gente acho que aprende aí com o tempo parando de se importar. Filtrando, sabe? Filtrando o que de fato vai tirar a nossa paz. E uma coisa que eu falo pra mim e falo muito para as minhas mentorandas também, você vai deixar que isso roube a tua paz? Que o diálogo interno, ele é muito importante. Muito importante. Então, quando algo me tira do centro, volta, né? Você vai deixar isso tirar a tua paz? Porque quando você deixa uma situação, uma pessoa tirar a tua paz, é o teu poder que você está entregando para essa situação, para esta pessoa. E na grande maioria das vezes, não vale a pena. Não é algo que realmente importe. Então, acredito que eu também acredito que com a idade a gente só vai ficando melhor, sabe? Em aspecto de paz mesmo, sabe? De se sentir em paz, se sentir mais plena. Andréia, e assim, para quem nunca ouviu falar das ferramentas que a gente vai falar daqui a pouquinho, dos perfis, explica um pouquinho o que são essas ferramentas, que a gente vai falar um pouco do DISC, dos temperamentos, o que são essas ferramentas e como elas funcionam para quem vai ver isso pela primeira vez hoje. Como o nome mesmo já diz, são ferramentas. Então, são ferramentas que vai trazer uma clareza sobre aspectos da nossa vida, o nosso funcionamento. É como se trouxesse algo para confirmar, porque na grande maioria das vezes a gente já sabe como funciona. Mas como qualquer ferramenta, eu posso usar ela para algo bom ou para algo ruim. Então, ferramentas são formas que nós usamos para nos conhecermos, para ter clareza sobre quem somos. Então, resumidamente, é isso. Vai trazer clareza, vai trazer luz para os nossos comportamentos, para nossa luz e para nossa sombra. Resumidamente é isso. Então vamos começar, André, assim, porque eu tô curiosa para te ouvir também, né? Falando dos temperamentos, né? Fala pra gente o que são os temperamentos e qual é a origem dessa teoria. Então, temperamentos, gente, é muito antigo. É de antes de Cristo. Nossa! 400 anos aproximadamente antes de Cristo. Mas é impressão minha, Cristo. Ou só está se falando mais disso nos últimos anos? Ou é a rede social que nos trouxe mais conhecimento também? Eu acredito que esteja mais aberto a toda a questão do autoconhecimento, né? Sim. E as pessoas estão buscando mais acesso à informação, mais acesso, né? Mas é algo de antes de Cristo, né? Lá na Grécia, o pai da medicina, né? O Hipócrates, acho que é isso. Ele que é o criador dos temperamentos. E ele, então, classifica os temperamentos em 4. Claro que a gente poderia ir lá bem mais profundo, mas aí vai ficar bem chato. Mas, resumindo, ele traz os 4 temperamentos. E esses temperamentos, então, como o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático. Esses temperamentos, eles falam sobre o nosso padrão de comportamento. Então, esta teoria, que depois vieram várias outras teorias, mas é uma teoria que até hoje, antes de Cristo, e nós ainda estamos usando, algum fundamento tem que ter, né? Com certeza. Algum fundamento tem que ter. E aí, cada temperamento tem características próprias. Posso falar? Pode. Deve. Depois tu vai ter que falar como que descobre cada um o seu, né? Porque todo mundo vai querer saber. Isso aí. Então, vamos começar pelo colérico. O temperamento colérico, ele é dos elementos da natureza, ele é o fogo, né? É o fogo. Pensa que o fogo pode destruir ou pode aquecer, pode acolher, certo? É as duas coisas. Então, o colérico é aquele líder nato, sabe? A pessoa que é objetiva, a pessoa que é disciplinada, a pessoa que diz assim, eu vou fazer tal coisa e ela faz, ela gosta de desafio, ela é movida por desafio.
Então, esses pontos são pontos bons, pontos Uhum. positivos. E aí Uhum. você ouve essa parte e diz, eu quero ser colérico. Isso, exatamente. Agora vamos... Uma parte ruim. Vamos Agora do vamos outro para o lado lado. sombra. Qual o lado sombra? O colérico que não se conhece, ele é um perigo. Por quê? É a pessoa que sai atropelando tudo. É a pessoa que passa... para alcançar o objetivo, ele é um trator. Ele vai por cima e não importa o teu sentimento, não importa... Dê um jeito. Dê um jeito. E ríspido, pode parecer muito arrogante, o tom de voz, como ele é muito objetivo, então a fala é direta. Vocês já estão lembrando das pessoas, tô né? Rindo, tô rindo. É muito objetivo, então a pessoa... Grossa. Isso. Uhum. Fulana é grossa. É isso aí. E aí, quando você conhece a fulana, você pensa assim, gente, não era nada disso que eu pensava. Não era nada disso que eu pensava. Por quê? Porque além da voz enfática, da voz firme, né? É objetivo. Então não vem com aquela coisa que contorna. É ou não é? Gente, outra coisa. Pro colérico, todo mundo tá o tempo todo atrasado. Então é aquela mãe, assim, aquela mulher que levanta, vamos, gente, vamos. Sabe, ela é o colérico, a colérica, né? As mulheres aqui, falando das mulheres, ela quase enlouquece a família. E aí, normalmente, ela vai casar com quem, gente? Com o fleumático ou com o melancólico? Que é paz, que é Tem que ser, né? Porque senão... Senão explode. Imagina o que acontece isso. O que acontece nessa mescla. Então, o colérico é uma característica maravilhosa da pessoa que é líder, que vai, que faz, que é determinada, que é perseverante, ela é uma pessoa forte. Mas esse outro lado tem que trabalhar muito a paciência. Muito, muito. Porque como essa pessoa é rápida, né? É rápida. Todo mundo é lerdo perto dela. Todo mundo deixa que eu faço, deixa que eu vou, né? Então, acaba tendo problemas, muitas vezes, de relacionamento. Então, é muito bom no fazer, é muito bom em cumprir meta, mas quando se trata de pessoas, precisa desenvolver esse lado mais pessoa. Né? Então, um pouquinho, resumidamente, do colérico. Alguém conseguiu se identificar aqui? Né? Pouquinho? Capaz, só um pouquinho. Precisa da parte sombra ali. Só falou Rafaela Martins. Só faltou assinar. Bem Nem vamos precisar perguntar como que a gente descobre os... E aí, sabe o que vocês falaram da questão lá do início, como que eu ajo, né? Então, por isso a ansiedade, esse estresse, é uma pessoa que eu digo que ali se a gente pegar lá o filme Divertidamente, é a raiva. É assim, ó, de 8 para 80 é pá, né? É o fogo, tchá, né? Pensa assim, pega fogo mesmo. Então, esse cuidado essa autopercepção. E é muito desafiador, O né, Rafa? autocontrole, eu Nossa, acho, é né? muito. Esse autocontrole, Muito, porque muito. essa paciência Nossa, que precisa. super. Como Bem- que você não enxergou isso? Bem difícil. Como que eu já te falei, né? E aí, respira. Vai correr, Rafa. Vai correr, Rafa. Todos os caminhos levam à corrida, gente. Eu que não entendi ainda. E adora desafio. Adora um desafio. Quando comentando antes, né, nisso. Adora algo que desafia. Então, por isso que esportes, essas coisas que desafiam, é muito instigante para um colérico. Ok, já posso ir embora, galera. Tem mais um vinho, Rafa? Fala dos outros agora. Fazer o quê? Ok, então vamos por sanguíneas? Vamos por sanguíneas. As sanguíneas. A sanguínea é aquela pessoa criativa, é aquela pessoa cheia de ideias, é aquela pessoa que gosta de pessoa. Eu digo que também é líder nato, sabe? Mas é aquele líder. O colérico, ele lidera pelo resultado. Assim, pela meta, pelo objetivo.
O sanguíneo, ele lidera porque ele envolve, porque ele convence, porque ele é afetuoso, ele é amoroso, ele é cativante. Então, é uma pessoa que gosta de pessoas, gosta de estar no meio de pessoas, de mudança de rotina. Vamos fazer tal coisa? Ah, vamos, né? É aquela pessoa que entra e contagia, é aquela pessoa, assim, que está sempre em algum movimento. Algum movimento. Se tiver muito parado para o sanguíneo, é algo triste. É algo triste. Precisa de movimento para a vida. Extremamente criativo. É uma pessoa cheia de ideias. E é o elemento ar. Então, pensa, né? O ar. Para lá, para cá, para lá, para cá. Então, essa pessoa é extremamente criativa e que gosta de pessoas e que é entusiasta, que é extremamente executor. Assim como o colérico. O colérico, a única diferença entre ali o colérico, ele executa até o final. O sanguíneo, vamos para a parte sombra, então o sanguíneo tem dificuldade de ir até o final. Por quê? O sanguíneo, ele é muito criativo, ele tem muitas ideias. Eu falo muito isso, a maioria das minhas mentorandas são sanguíneas. E aí eu falo para elas, caderninho para anotar. Por quê? Para você filtrar, rever aquilo que você anotou, para você ponderar o que vai dar certo, o que não vai daqui a pouco. Dá uma filtrada. Porque senão se envolve em muitas coisas, se sobrecarrega e ainda tem aquela coisa de ser mãe de todo mundo, sabe? De cuidar de todo mundo. E aí fica muito sobrecarregado. Então, luz da sanguínea. A luz do sanguíneo é essa liderança, essa afetividade, essa criatividade, tudo isso. Sombra. A dificuldade de ser constante, a dificuldade de começar e terminar, a dificuldade de ter o foco, porque eu digo que é uma mosca passar e o sanguíneo vai atrás. É bem as reações das pessoas. Então precisa encontrar estratégias para que o foco seja preservado. Eles se perdem também as coisas, porque assim, às vezes a gente tá fazendo uma coisa, daí começa a fazer outra coisa, daí passa a mosca, daí tu olha a mosca, daí passa a Rafa, olha... O que eu tava fazendo no mesmo lugar? Não me lembro mais. Exatamente. Tá. É o sanguíneo, né? É o sanguíneo. Então, a constância, trabalhar a constância, trabalhar o foco e entender também qual é a melhor forma de trabalho. Né? Qual é o momento, estratégias que eu vou usar. Tenho uma cliente semana passada mesmo, ela teve como tarefa até às 9 horas não olhar o celular. Por quê? Porque aí as demandas que preciso, eu respondo aqui, respondo lá, chego no final do dia exausta, com a sensação que não fiz nada. Mas não é que eu não fiz nada, eu fiz várias coisas, um pouquinho de cada coisa. E não consegui concluir nada. Então, buscar estratégias que funcionem. E o autoconhecimento é isso, né? Qual estratégia que vai funcionar para você, para você, para você? Para que tenha produtividade, que a gente chegue no final do dia e ainda se sinta vivo. Tem isso. Faz sentido? Faz muito, muito sentido. E aí nós vamos para o melancólico. O que é o melancólico? O melancólico é o elemento terra. Então, o melancólico é estabilidade. Pensa na estabilidade. E esta terra pode ser produtiva, né? Ela pode dar lindos frutos, como ela pode ser uma terra seca, né? Que cheio de ervas daninhas, como tudo. Falei, né, que sanguíneo é elemento ar. Mas o melancólico é aquela pessoa que busca estabilidade. Então, é a pessoa detalhista, é a pessoa que pensa nos detalhes, é a pessoa mais centrada, mais que gosta das coisas assim. O detalhe do detalhe vai chegar aqui, vai olhar para tudo. O sanguíneo não vai ver, porque ele está distraído com 1000 coisas. O colérico não vai ver, porque o foco é terminar tal coisa. E aí chega o melancólico, e aí ele vai dizer assim: aqui a gente pode puxar um pouquinho mais para cá, que vai ficar melhor. Vai fazer um pouquinho assim, então vai olhar tudo aquilo e vai trazer a excelência. Se identifica ou não?
Então eu tô bastante em dúvida. Eu vou esperar você falar até o fleumático pra mim contar daí sobre mim. Vamos por partes. E então, qual é o ponto luz? É justamente essa parte da excelência, essa parte da profundidade. Não é uma pessoa superficial. E isso é em tudo. Então, um conhecimento vai buscar se aprofundar no conhecimento, não vai se contentar com algo assim superficial. Não, eu quero saber com profundidade, eu vou fazer quando eu tiver conhecimento e tiver segurança para isso. Eu vou fazer. Então, é a pessoa que gosta. Eu acho que que gosta da A profundidade. gente já identificou ela, se ela não se identificou. Ela ainda não. E aí, nas relações, ela também é profunda, é aquela pessoa que deixa recadinho, né? Não sou assim. Não é assim. Mas a parte do detalhado e do saber profundamente, tu faz. Sim, o detalhe sim. Mas talvez pode ter mistura? Olha, a gente pode pegar característica do outro e trazer pra gente, sim. Okay. E é aquela pessoa que nas relações também são profundas. São aquelas pessoas, assim, que sentem bastante. E um ponto do melancólico, que eu falo isso muito para as minhas mentorandas, porque o melancólico, quando ele entra no lugar da melancolia dele, ele é aquela pessoa que, sabe, que parece que sente um prazerzinho na melancolia? Que eu quero sentir tudo, e aí vai ouvir música triste, vai assistir o filme para sentir com profundidade. Então, eu preciso sentir. Aí, quando ela está naquele momento de sentir, ela se isola meio do mundo, assim, fica lá, e eu preciso do meu tempo. É a pessoa que, então, de repente, ela para de te responder, ela precisa daquele tempo da profundidade dela. Então, o que tem de positivo? Essa excelência, esse conhecimento profundo, esse fazer tudo o melhor, né? Não vou fazer de qualquer jeito. O que precisa cuidar é esse lugar de ir para esse lugar das sombras, assim, da tristeza, do cultivar esse lugar de melancolia, precisa falar mais o que sente e não levar tudo tanto pro pessoal, porque machuca, porque sente, porque... E aí é aquela pessoa que fica remoendo, sabe? E fica remoendo e se machucando. Então, precisa trabalhar justamente esta parte principalmente nos relacionamentos, de falar o que sente. Como a pessoa se magoa com facilidade, a gente acredita que todo mundo funciona como a gente funciona, né? Uhum. Nossa ilusão, né? Uhum. Então, como essa pessoa se magoa com facilidade, ela tem muito cuidado com as palavras com os outros. Porque ela tem medo de machucar. Então, ela engole muito. E aí aquilo vai somando e, de repente, uma gotinha, né, a pessoa tá ali, naquele lugar da melancolia. Né? Então, esse cuidado para não levar, daqui a pouco, as coisas mais sérias, né? Esse cultivar. E aí nós vamos para quem? Nós vamos para o fleumático. O fleumático. O fleumático ficou por último porque ele tem paciência, gente. O fleumático é a água. A água, ela desvia e segue o rumo dela. Eu ainda não me identifiquei, mas já identifiquei meu marido, só pelo nome. A gente já te identificou. Nós vamos fazer uma consultoria depois. Isso aí. Porque ela quer saber tudo na profundidade. Por isso que ela não quer certeza. Viu? Ela tem dúvida ainda, né? que é o... Como é eu que é preciso ter certeza, eu não posso achar que é isso. É isso aí. Mais uma característica. Então, o fleumático é a água. Então, é essa... E a água, ela pode estar em movimento ou ela pode estar parada aí, criando o mosquito da dengue. Que é o quê? O que é esse parado? É a pessoa que... já fui pra sombra, né? O acomodado. Então, é a pessoa que acaba se acomodando naquele lugar. Então, o que tem de bom? É aquela pessoa que não vai bater de frente com você. É aquela pessoa que vai desviar de assuntos. Viu que você hoje, não, como uma boa colérica, está aí com o foguinho saindo pelos cabelos.
vou dar uma desviada da Rafa e tá tudo Joga uma água, certo. apaga o fogo. A água apaga o fogo. Vamos. Exatamente Vamos. isso. E vou dar uma desviada e simplesmente não vou ficar batendo de frente em outro momento e eu vou deixando. Então, uma pessoa que tem bons relacionamentos, ela se relaciona bem. Qual que é e dentro do trabalho, também é aquela pessoa que é excelente, é aquela pessoa que busca fazer tudo com detalhes. O pessoal que gosta de TI normalmente tem ou o melancólico ou o fleumático. Quem gosta de TI, quem gosta dessa coisa assim, mais ali, porque ele gosta de trabalhar sozinho, do jeito dele, também focado na excelência, também focado mais na tarefa. O fleumático e o colérico, os dois são focados na tarefa, né? Só que um é para fora, o outro é mais para dentro, né? E tudo isso torna ele um profissional excelente, né? O que precisa cuidar é essa dificuldade de movimento. Então, muitas vezes, de estar parado, de estar estagnado, estar esperando o momento certo, estar esperando que nunca chega. Então, esse é o cuidado que tem que ter, esse dá esse impulso, assim. Tudo que tem de impulsividade no colérico e no sanguíneo, falta para o fleumático, né? Então, esse cuidado precisa ter. E nas relações, qual o cuidado que precisa ter? Se posicionar. Porque é a pessoa que tem dificuldade de se posicionar. Porque, eu vou deixando, isso não é relevante. E quando vê, a pessoa está numa situação, muitas vezes, que não tem como permanecer. Porque ela simplesmente foi deixando. Então, essa dificuldade de se posicionar é sombra, né? Que tem que ter esse cuidado. Então, resumidamente, os temperamentos conseguiu se identificar. Então, agora eu vou fazer uma pergunta acompanhada do comentário. Porque, assim, Certo. quando eu ouvi falar pela primeira vez, que foi com a Lu que comentou uma vez os temperamentos, e ela falou, eu falei assim, meu Deus, eu pareço melancólico. Aí eu fiz o teste, um teste até que uma colega psicóloga me passou, e não deu melancólico. E o pior, deu metade fleumático e metade colérico. Ficou exatamente na mesma pontuação. E depois veio o melancólico com 1 ponto a menos. E uma coisa que eu me identifico claramente, que é sanguíneo, não, isso eu identifico, não tenho nada de sanguíneo, tá embaixo. Só que aí a minha pergunta, pode ter 2 temperamentos? Porque é como se eu me identificasse um pouco de cada dessas características. Quando fala do colérico, algumas coisas, eu sou muito focada em resultados, me dá a tarefa, o meu negócio é pegar meu Kanban e pá, entregar no final do dia. Do fleumático também. Check. Terminei, beleza, tarefa cumprida. Próxima tarefa. Mas também tem aspectos do fleumático e tem aspectos do melancólico. Eu realmente gosto vamos ver o detalhe aqui, que se não tiver... E aí? O teste é um teste. Então, eu sempre gosto de aplicar o teste, mas identificar na pessoa. O que faz sentido aqui para você? O que mais faz sentido? Porque o teste, dependendo do dia, nós mulheres, dependendo da semana que nós estamos, às vezes estamos mais melancólicas, pegar um período pré-menstrual. A tendência de responder, de ter essa interferência, puxando mais para a melancolia, é grande. Né? Uma semana pós-menstruação, já é outra conversa. Então, tem esse aspecto. O horário do dia que você respondeu, eu gosto de pedir para as minhas mentorandas responderem pela manhã. E num dia que você não está muito feliz e nem muito triste. Assim, um dia neutro, sabe? Dia normal. Um dia normal, sem grandes turbulências, sem grandes agitações. Porque tudo isso interfere. E assim, tem estudos, lá a teoria inicial tem que nós temos um temperamento. Já tem teorias pós, que nós sim temos todos os temperamentos e um que é predominante. Eu gosto disso, sabe? Porque eu também me identifico, eu tenho um que é nítido e outros que eu me identifico. Como você trouxe, eu foco muito nos resultados. Eu gosto do check no final do dia, entregar pronto. Isso é muito colérico. É muito colérico. Daqui a pouco você tem um pouco do colérico aí com características do fleumático, que confunde um pouco com o melancólico, sabe? Porque os dois são focados na excelência, os dois, só que essa coisa talvez confunda porque talvez você é mais calada,
não tão Rafa, fora, né? Uhum. E você com características mais fleumáticas, mas tanto um temperamento, tanto fleumático, quanto o colérico, os dois são tarefas, são Uhum. resultados. Uhum. Só que o colérico mais nesse lugar de que eu lidero, que eu falo alto e eu que mando. E o fleumático mais nesse lugar de que eu faço sozinho porque eu faço melhor. Uhum. Não sei se te ajudei. Ajudou? Ou Ajudou? só te confundi. Não, só que ao mesmo tempo também algumas características do melancólico, inclusive do lado sombra, eu também tenho. Uhum. Tu vê que mistura? É. Seres humanos, Por isso né? que eu falei que nós vamos fazer uma consultoria daí pra gente, né? Pra ter certeza. Desvendar os mistérios. Aham. É isso aí. E aí, a gente identifica também os dos nossos maridos, Aí dos você foi nossos bem filhos. E aí, como é que a gente faz, assim, pra não pegar fogo na casa? Perfeito. Né? Perfeito. Como é que faz pra não pegar fogo na casa? E uma coisa bem legal, eu falo muito assim para as mentorandas, com os maridos que não iniciaram o processo de autoconhecimento. Aplica o teste, conversa com ele. Não impõe, né? Uhum. Porque depende Difícil, do temperamento, não vai É impor. difícil não obrigar ele a fazer. Mas conta, eu sempre digo assim, ó, fala como que tá sendo bom para você. Conta dos pontos positivos. Olha, eu quero que você faça também, pra gente perceber o que é. Não como uma imposição, né? Porque muitas vezes a gente vai para esse lugar de mãe, né? E que impõe. Mas é muito importante, porque nós fizemos o quê? Nós vamos buscar normalmente aquilo que nos falta. Então, uma colérica normalmente vai casar, uma colérica ou sanguínea vai casar com quem? Com fleumático, com melancólico. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente busca o que nos falta. Traz equilíbrio. A gente busca o equilíbrio o tempo todo. Em vários estudos, né? Tanto Nossa, lá mas é uma coisa tão inconsciente. É. Se estudos dizem que apenas 5% é consciência, então 95% Nossa Senhora. é inconsciência. E nós vamos buscar isso que nos falta e aí que geram os conflitos. Porque, por exemplo, aqui uma sanguínea casada com um fleumático. Paulinho, A o quê? sanguínea... Eu acho que ele tá no fleumático colérico ali. A sanguínea, ela quer ir pra festa, ela Sim, quer ele se não quer. misturar, Não, ele ela não quer quer. viajar, ela quer ir pro... E calma, Assim, calma. nossa, você estudou nessa casa? Calma, a gente tem que ver, vamos fazer umas contas, vamos ver, não é bem assim. Gente, ela tá descrevendo lá em casa. E aí, o que que acontece? No caso, ele é o quê? Fleumático. Fleumático. É, eu imaginei. Né? Calma, essa mulher tá sempre botando fogo no mundo. Calma. E aí, a sanguínea vem. Porque você não tem atitude? E não é isso. Na verdade, cada um tem o seu tempo. Sim. Né? Cada um tem a sua forma de lidar. E aí, e isso que a sanguínea traz mais, né? Mas se pegar uma colérica, Nossa, assim, ela dói. já chega mandando, gritando. Ó, Disso. Como é que tu não fez isso? Como é que tu não olhou isso? Tu não se posiciona. Bem isso. Essa frase eu uso muito. Em casa. E aí... Tudo eu tenho que decidir nessa casa. E aí, o que acontece? Agora eu entendi por que o Thiago não vem mais nas gravações, vem o Pedro. Claro, não dá, né, gente? Como é que tu não trocou de câmera? Nesse momento, ele tava indo embora. Depois eu assisto as coisas. Como é que tu não trocou de câmera? Como é que tu deixou outra pessoa falando? Não sei o quê. Era bem assim. É bem assim. Fazer o quê, né, gente? Olha só. Mas percebe que legal que é quando a gente entende o outro, porque quanto mais alto for a voz, o fleumático vai fazer o quê? Mais ele vai se esconder. Sim, é isso que acontece também. Então... Eu brigo sozinha. É isso mesmo. Você fica com E que mais vai raiva mais ainda. raiva. Sozinha. Mais raiva. Então, é começar a conduzir de uma forma diferente. Sim. E tu sabe que quando eu fui conhecer um pouco mais do meu temperamento, que eu imaginei que o Paulinho fosse perfil assim, eu comecei a olhar um pouco mais para coisas que eu não olhava. Por exemplo, a Rafa vem, Lu, vamos jantar lá em casa hoje? Sim, vamos. Depois eu nem deixava ele ver se ele queria, né? Aí, como eu fui realmente me conhecendo, hoje eu já acho que sim, mas deixa eu ver com o Paulinho antes, então, pra ver, porque, né, ele realmente é o que, vamos ficar em casa, né? E eu só que sempre quero ir.
E aí, conhecendo um pouco desse perfil, eu entendi que às vezes eu também saio atropelando e eu preciso parar e entender o que o outro quer também. No caso, o que ele quer? Ele quer sair, às vezes eu vou ter que ceder, assim como às vezes ele vai ceder e a gente vai, né? Mas a gente começa a olhar para coisas que a gente não olhava antes. Isso para mim foi fundamental, assim, porque eu não reparava, não era uma coisa assim que para mim eu via que eu fazia isso, mas eu tenho certeza que machucava ele. Então, mas nessa ânsia de querer fazer e vamos já e tal, eu não percebia. E aí quando eu reconheci esse perfil, eu pensei, poxa, eu acho que eu posso melhorar aqui. Acho que eu posso, né? E aí a gente vai fazendo pequenos movimentos que dão grandes resultados. E tu né? sabe, Lu, que assim, porque eu tô refletindo muito, assim, nessa conversa, já um pouco antes, quando deu os meus resultados, e agora linkando uma coisa que a gente falou lá no início do podcast, do negócio da Ana Paula Padrão, dela tá bem da fase da sabedoria, e linkando o que a gente falou, que a gente vai mudando e deixando de se importar tanto com as coisas. Eu acho que com o nosso amadurecimento, a nossa experiência, os nossos tombos, as vezes que a gente se lasca e se dana na vida, a gente vai criando maturidade, a gente vai criando experiência, a gente vai sabendo de algumas coisas e não se importando tanto. E eu não sei, por exemplo, falando dessa questão, não sei se vocês percebem isso, né, vocês duas, mas eu percebo, eu era muito mais da ferro e fogo com essa questão de precisa ser desse jeito. Hoje, tem coisa que eu olho, eu queria que fosse. Mas, não, né? Não vou estressar, perder minha paz, perder meu... Deixa assim. Então, eu acho que a gente vai amadurecendo e a gente vai mudando. E a gente vai, né? Deixando coisas que não têm importância. Tanta importância quanto a gente pensa. E vai mudando o temperamento. Ou não faz sentido isso? O temperamento não muda, mas muda... É como se fosse o tempero. Como se fosse o tempero, sabe? Os nossos comportamentos vão se alinhando e a gente sai da sombra e vai mais pra luz, sabe? Do temperamento. Sai daquela coisa do ferro e fogo, do que aqui eu que mando e deixa o outro pensar que foi ideia dele. Deixa o outro pensar, né? Sim. Entre ter razão Entra e ter paz, aquela né? frase, eu ia dizer, você quer ter paz ou ter razão? Você quer ter razão. A gente usa, E a gente vai usando bastante. com cada vez mais a gente vai optando a ter mais paz do que razão. Exatamente. Mas eu acho que essa ferramenta dos temperamentos, eu já fiz o DISC também me identifico muito com o meu perfil do DISC, mas assim, os temperamentos pra mim mudaram alguma coisa no meu jeito de olhar, assim, quando eu comecei a me entender, outra coisa que eu me incomodava porque se alguém faz alguma coisa e me magoa, eu fico pé da vida, mas amanhã podemos tomar um chopp junto, entendeu? E isso me incomodava, eu não posso ser assim. Preciso ficar um pouco mais com raiva. Porque daí, tipo assim, nossa, a pessoa me fez uma coisa ruim, todo mundo com raiva, eu também, né? É verdade, não sei o que. No outro dia a pessoa vem fala comigo, eu já tô, pra mim já tá tudo bem, e assim, e eu sinto isso. Tá tudo bem, beleza, passou, vira a página, vamos lá tomar um chopp junto. Isso me incomodava, sabe? Eu pensei, poxa, por que eu sou assim? E aí, entendendo um pouco mais do elemento ar, cara, faz todo sentido. Já foi, o Já ar já foi. levou. E eu não preciso me incomodar com isso. Que bom! No fim, eu comecei a olhar pra isso como algo positivo, porque não fica ali me remoendo. Mas me incomodava isso, olha só. Então, entender algumas coisas fez muito sentido pra mim. Mas principalmente de olhar pro outro, sabe? De às vezes ver que você fala alto, que não sei o quê, e pra ti tá tudo bem, e tu não vê que às vezes o outro se incomoda. Era o que acontecia comigo, entende? Sai atropelando, não pede a opinião dos outros, depois, hoje eu penso, não, mas será que aquela pessoa quer isso? Né? Eu acho que sim, mas eu vou perguntar, né? Com a minha filha acontece isso. Sair fazendo as coisas... Mas deixa eu perguntar pra ela se ela quer realmente isso, né? E aí eu acho que a gente começa a pensar, a gente fala em autoaceitação, não só pra gente, não só de se autoaceitar mal, aceitar o outro também. O outro também. Né? Eu sou assim, o outro é assado. E tá tudo bem, nós não vamos ser iguais. E eu acho que a gente passa a respeitar muito mais e também, às vezes, não se chatear tanto com as coisas, né? Sim. Teve um dia que eu e o Paulinho fomos num evento e nós chegamos na porta e foi muito automático. Eu fui indo reto pra ir pelo meio
do evento. E o Paulinho foi pro lado pra ir pela lateral. Aí nós se olhamos e começamos a dar risada, assim. Daí ele falou, e agora? Eu falei, parou ímpar. Pra que lado? Porque é automático. Eu já queria ir pelo meio pra passar falando com as pessoas. E ele já queria ir pela lateral, que ninguém nos visse, que sentar lá no né? E aí dá, né, esses conflitos. Só que normalmente eu já saio indo, ele tem que ir atrás, né? E aí hoje a gente já consegue olhar pra isso e entender, não. Hoje vamos pela lateral, na próxima vamos pelo centro, né? E todo mundo fica feliz. E, André, uma curiosidade que me veio agora, os temperamentos também ditam, tipo, o jeito de vestir, cores que gostam, tudo isso? Sim. E aí, qual Sim, é? Faz um eu também fiquei curiosa. Não sei se nós vamos sair dos temperamentos. Hoje precisa outro podcast pra falar. Não tem problema. Vamos pegar o teu perfil aqui, o teu temperamento, Rafa. Vai gostar mais de... Pense assim, que o colérico é aquela pessoa do reto, da disciplina, do fazer, tem que fazer. Então, ele vai querer o quê? Roupas mais formais, roupas mais neutras, roupas que transmitam mais credibilidade, né? Já um temperamento sanguíneo, né? Vai ser... pensa assim na primavera, pensa assim em coisas diferentes, em movimento. Dificilmente você vai pegar um colérico usando roupas mais fluídas. Gosta de coisas mais retas, coisas mais... que não chame muito atenção. Tradicionais, né? Mais tradicionais, né? Já o sanguíneo... Anda de blazer amarelo. Vai brincar com as cores, vai brincar. E aí, aqui nós temos, por exemplo, o fleumático, ele mais tradicional ainda, sabe? Mais dificuldade de eu usar, mais dificuldade. Já o melancólico, ele é como se fosse um meio termo ali, né? Tem que cuidar um pouquinho pros tons, para a época da melancolia, não entrar naquele lugar do só do preto, mas ele é como se fosse um equilíbrio nessa questão do vestir, mas é nítido, assim. É muito visível, assim. A coach, gente, acerta até nisso, né, gente? Eu tô de colorido aí hoje. Tá de preto, né? E eu tô aqui no meio termo, entendeu? É isso aí, porque a coach sempre nos veste, né, gente? Já o agradecimento à Coach Concórdia por nos vestirem mais um episódio. Sempre respeitando, então, o nosso temperamento. É isso aí. Vocês nem sabem, mas vocês respeitam o nosso temperamento. O nosso estilo, né? E já estamos com a coleção primavera da Coach, né, gente? Estamos lindas, cada uma no seu perfil, no seu temperamento. Gostei muito. Obrigada. Nem então, foi combinado, né? Nem foi combinado. Foi, gente, porque comecei a analisar nossos looks e comecei a analisar o temperamento. Falei, cara, deve ter uma coisa em comum, né? Tem. Então, obrigada. Praticidade do teu temperamento. O teu temperamento, né? O colérico é prático, porque ele não tem tempo para perder. Um tênis tá bom, vai, uma calça jeans, é isso aí. Né? E aí, normalmente, vai ficar entre o básico, casual, e o clássico, né? Um elegante, o clássico, assim. Vai ficar nisso. Então, obrigada, Coach Concórdia, né? Por nos vestir de acordo com os nossos estilos. Obrigada. Agora, vamos pro disque, né, gente? Porque senão nós vamos comer antes. Eu também vamos comer. Porque senão nós vamos entrar no disque agora, nós só vamos Só comer saímos no no final. Tá Então bom. vamos experimentar essas delícias. Façam as honras aí, o lado Por da favor. visita. O lado da visita. primeiro. Esse crostini, gente, eu amo crostini. Eu não sei vocês, mas tudo que tem bacon é bom, né? É bom, Então, né? Rafa. Com certeza. Nossa, que modestas vocês. Eu vou pegar o maior ali que tem bacon. Vou pegar a roseta de bacon. Sim, eu quero experimentar, vamos ver. Eu adoro crostini. E aí? Muito bom. Delícia. Maravilhoso. Uhum. A diferentona já pegou diferente, né? É isso aí. É isso aí. Vamos temperar. Ou é a fome mesmo. Mas muito bom. Muito maravilhoso. Daí o Clécio sempre arrasando, né? Com
É comida, pizza, pães, hambúrgueres. Nossa, tô pra dizer o que o Deoclésio não faz, que acho que tá mais fácil, né? É verdade. Uma variedade. Então, Tá, agora obrigada vamos também. entrar no disco, então. Na verdade, assim, na minha ignorância, né, Andréia, parece que quando você fala dos temperamentos e a gente olha o DISC, que o DISC é algo que eu conheço há mais tempo, então eu conheço um pouco mais, é como se eu pudesse ligar um no outro. Tipo, o colérico é esse, O né? dominante. Isso, o colérico dominante, o melancólico estabilidade, o sanguíneo influência e o fleumático é o... Meu Deus, agora me fugiu. Você já falou da estabilidade? Sim, o melancólico é cautela. a estabilidade, a cautela. Cautela. Exatamente. É como se ligasse, então, no fundo, o que diferencia olhar DISC e olhar temperamento? O DISC, ele é muito mais usado na questão empresarial. Eu gosto de dizer que o temperamento é muito mais usado como uma ferramenta de autoconhecimento pessoal. Mas o DISC é exatamente isso que você falou, né? Que nós conseguimos linkar. Então, o dominante, né? Que é o executor ali, é o colérico, né? E o sanguíneo é o influente, né? Assim, que é esse comunicador. É exatamente isso. O ponto principal é que uma ferramenta é usada no mercado de trabalho na hora de contratar, que muitas empresas usam para contratar, dependendo, por exemplo, vai colocar um comunicador, né, o sanguíneo, né, o influente, sentado atrás de um computador o dia inteiro. Esta pessoa não vai performar como ela poderia performar. Vocês lembram do exemplo que eu conto quando eu vim morar em Concórdia? Que eu trabalhei num supermercado? Sim. E eu lançava notas fiscais. Depressão, gente. Chegava as mercadorias, eu pegava as notas, eu tinha que calcular imposto e lançar. Meu Deus, eu pensei, gente, será que trabalhar isso na vida não vai dar? Pra mim, era assim, uma tortura, tortura. Fora que eu sonhava a noite inteira com a gramatura da maionese, eu falava... Porque daí eu pensava, meu Deus, será que eu lancei as gramas certas no estoque? Imagina, é fácil de eu me confundir e, né, em vez de 100 gramas, colocar 120. É uma coisa que, né, pra quem é mais distraído, eu ia dormir, ficava pensando, sonhava a noite inteira. Era bem difícil pra mim. Algo que, pra uma outra pessoa com um perfil diferente, seria facilmente executado, porque não era uma tarefa difícil. Mas pra mim era extremamente penoso. E aí sabe aquela coisa de rotular? Que fulano não é um bom funcionário. Fulano não performa. Talvez só esteja no lugar errado. Fazendo... Importantíssimo conhecer o perfil. E aí você talvez esteja perdendo uma liderança porque está no lugar errado. Então, os perfis comportamentais está muito mais ligado a esse lugar de qual é a função que eu tenho aqui, que eu estou disponibilizando como empresa, que pessoa eu preciso, e aí sim direcionar a pessoa certa para o cargo certo. Sim, para o perfil. Acho que isso é bem, né, as mulheres que estão assistindo que ainda não usam isso, que tem empresa, eu acho que realmente é fundamental, eu diria assim, na hora de contratar, para você não causar algo assim, né? E para evitar a rotatividade, né? Evitar a rotatividade, que é algo complicado para gerir em uma empresa. Mas esta conexão, eu diria assim, nós poderíamos tranquilamente falar que uma é empresarial e a outra mais pessoal. Né? Mas vocês as características são as mesmas. Já mataram a charada. Tem um outro detalhe, mas a maioria é isso, né? Dominante, que é o executor, é o colérico. Né? E assim por diante. Sanguíneo, ali o sanguíneo, comunicador. O comunicador é o influente. Né? E assim por diante. Os temperamentos mais para fora e os temperamentos mais para dentro.
E Andréia, as mulheres que estão assistindo que têm essa dúvida que a Kátia teve, né? Uhum. Algumas talvez já se identificaram de cara, Sim. outras ainda não, e gostariam de saber como que eu faço para saber. Tem que procurar um profissional? Como que faz esses testes para saber o tanto o DISC quanto o temperamento? O melhor é sempre procurar alguém que faça, porque não depende um teste, ele é um teste. Aham. Nada melhor do que o olhar humano Uhum. sobre outro Uhum. humano. Nesse momento, eu quero para agora. Se for um Uhum. colérico, ele quer para agora. Né? Um sanguíneo também quer para agora. Tem vários testes na internet gratuitos. Eles vão te trazer um olhar para isso, eles vão te dar um resultado. Uhum. É claro que, veja se faz sentido o que está ali. Né? Leia sobre isso, veja o que você se encaixa. E lembrar que não é para usar como rótulo, é para usar como Sim. ferramenta de autoconhecimento. Mas o ideal seria um olhar humano para o outro humano. Mas sim, dá para fazer ainda hoje. Dá para procurar lá na internet e Coléricos de fazer plantão ainda e sanguíneos hoje de plantão. o teste e saber. E aí lembre, se for possível, faça de manhã, faça em um dia que você não está sob fortes emoções. Então, para o teste ficar o mais certo assim possível, né? E André, além dos temperamentos, do DISC, existem outras ferramentas que as mulheres também possam buscar? Sim, eu gosto muito para nós mulheres das 5 linguagens do amor. Ai, também gosto. Que tem o Uhum, livro que a gente uhum, pode ler uhum. e no final fazer o teste. Mas, não tô com paciência para ler o livro, eu quero saber agora as linguagens do amor. Também tem na internet o teste que você pode fazer para entender. Porque, gente, evita tantos conflitos. Uhum, Quando nós entendemos como nós nos sentimos amados uhum, e como o outro se sente amado. uhum. Quantas vezes eu escuto, ele não me valoriza. Ele não... E, na verdade, na linguagem do amor dele, ele está É fazendo tudo diferente, aquilo. né? Vamos pegar um homem colérico. Ele não vai ser a pessoa que vai dar flores, ou vai lembrar de tudo, mas ele vai proteger. Ele vai trabalhar feito um cavalo para te dar tudo o que você precisa. Para não deixar faltar nada, porque o instinto é protetor. Então, as 5 linguagens do amor eu gosto muito. Eu estou lendo 5 linguagens do amor para crianças, Olha, justamente que para identificar na minha filha. E foi por esse motivo que eu comprei esse livro e que eu estou lendo, estou quase no final. Já me deu muitas luzes, assim, principalmente traz muito o comportamento das crianças. Sim. Então, para você começar a identificar realmente como que ela se sente amada, porque às vezes eu também, né? Os nossos atos de amor são um e a criança, para ela não faz diferença nenhuma. Exato. Porque ela precisa de outros. Então, entender, eu acho que até relação de mãe e filha, né? legal. Marido e mulher também. Mas eu tô lendo especificamente para crianças, tô gostando muito. Ai, que Agora incrível. eu fiquei com uma curiosidade agora com essa fala da Lu. A gente nasce com um temperamento ou a gente forma esse temperamento? Dá para identificar nas crianças. Mas eu digo assim, André, a gente nasce com um temperamento ou a gente desenvolve ele na infância? Segundo os estudos lá de antes de Cristo ainda, nascemos com o temperamento. A gente já vem pra cá Já pra vem ser pra cá. desse jeito. Segundo aqueles estudos, né? Lá inicial. Mas eu acredito que o contexto familiar, Andréia, tá? Sem o estudo para te provar isso, mas eu acredito que o contexto familiar, as coisas que acontecem na vida, tudo isso influencia. As crenças. Né? As crenças, os bloqueios, e tá tudo conectado. Quando pego a linguagem do amor, por exemplo, conectada com o temperamento, conectada com os bloqueios, tá tudo conectado. Que esse é outro teste que eu aplico nas minhas mentorandas, que é o dos bloqueios emocionais, que está muito ligado com, que é semelhante às crenças, né? Aquilo que impactou na tua vida, na tua infância, na primeira infância, e que você desenvolveu um mecanismo de defesa, e que aquilo se tornou um bloqueio, como se fosse algo para você se defender, né? Então, o perfeccionismo, o medo da crítica, o medo do julgamento, o ser muito, se validar muito pelo fazer, tudo isso está ligado aos bloqueios. Os bloqueios emocionais que a gente trabalha dentro da inteligência emocional.
E aí também tá tudo conectado com a linguagem do amor, com os temperamentos. E sabe que faz sentido, porque pensando assim, como uma sanguínea, eu teria, olhando assim para trás, muito mais capacidade, até pelo meu temperamento, de ousar. E sim, eu ousei. As meninas conhecem um pouco mais a minha história, sabem que eu sempre fui ousada. Mas principalmente de acreditar em mim, se talvez o ambiente que eu estivesse me proporcionasse isso, porque eu não tive. Eu tive um ambiente que para mim me limitava, né? Financeiramente. Aí então eu sempre me colocava um pouco mais para trás das pessoas, para baixo. E olhando o meu perfil, que é totalmente de ousar, de buscar, de fazer, de inovar, eu acho que eu fui muito travada por isso. E aí é o quê? O convívio, as crenças, muito do que eu acreditei que não era possível, sabe? Que aquela era a minha realidade. Então, hoje, com certeza, eu olho para trás, eu já tenho um entendimento diferente, eu já faço muita coisa, mas talvez eu teria feito muito mais. Sim. E eu gosto de dizer que a cura, ela precisa... A cura, essa palavra é só uma forma de usar, porque... Sim, né? sim. A cura precisa ser ativa, né? O nosso processo de cura, né? No sentido de eu identifiquei esse comportamento, esse bloqueio, eu vou ser intencional fazer algo diferente. Então, eu tenho medo da crítica, do julgamento, por exemplo, eu vou me colocar à prova, eu vou me colocar intencionalmente, fazer ações intencionais como um único objetivo, cura, me fortalecer, superar aquilo. Né? Então, mas total, né? Principalmente a primeira infância influencia demais na nossa escolha profissional, na nossa, com quem nós nos casamos, os ambientes que nós frequentamos. Então, tá tudo Outra conectado. coisa que na minha visão é importantíssimo, que é o que aconteceu com nós sem querer, é nos cercar de pessoas que nos ajudem, né? Por exemplo, Perfeito. o meu lado sombra realmente é esse, assim, não conseguir terminar as coisas porque eu começo milhares ao mesmo tempo. Aí eu tô fazendo já tive uma ideia melhor. Então vou nessa aqui, que essa aqui, nossa, essa aqui já é melhor. E aí, às vezes, eu abandono aquela. Então, quem eu tenho? Kátia do meu lado, Rafa, que a Rafa é muito executora, a Kátia é muito, não, tem que terminar isso aqui, viu? Desce aí, vai pro chão. Então, assim, hoje, olhando pra mim, profissionalmente, pessoalmente falando, é fundamental ter elas na minha vida, ter o meu esposo na minha vida, que não, né, já estaria talvez endividada de tanto que eu posso ir nas coisas e não posso, na verdade. Mas, enfim, né? Então, é isso. Eu acho que é nos cercar de pessoas também que nos ajudem, que né? Nos complementem, que nos complementem, que façam isso ser mais leve, né? Hoje também a gente já entendeu no decorrer dos nossos anos de convivência que quando alguém precisa usar, é uma pessoa. Quando alguém precisa calcular, é outra pessoa. Quando alguém precisa olhar no detalhe, é outra pessoa. Quando alguém precisa ir pra rua executar, é outra pessoa. Não significa que nós não vamos fazer isso, mas se a gente quiser... A gente é adulta e tem que fazer. Exatamente. A gente é adulta e tem que fazer, Kátia falou exato. Mas se der, vai a Rafa. Se der, vai a Kátia. Se tiver que fazer a planilha, vou fazer a planilha, né? Mas assim, se der pra Kátia fazer, melhor. Boa. E elas precisam de você porque você é a criatividade. E é maravilhoso isso porque eu também tenho amigas assim como você. Então, elas estão sempre viajando e eu estou sempre puxando, mas eu preciso delas para que a minha visão não fique limitada pelo que está no presente. Porque um colérico, ele tem muito pé no chão, assim como um fleumático. Os pés quase, né? Eu preciso de segurança, né? É segurança, é estabilidade. E aí precisa de alguém, assim, com uma ideia bem maluca para tirar a gente das estruturas, sabe? Dizer assim, não, vamos que dá. Né? Então, é incrível. Esta combinação de vocês aí é incrível.
Mas demoramos pra entender. Demoramos. No Porque começo como era todo difícil. bom ser humano, a gente olha pro outro e quer ser igual ao outro, porque a gente não é bom, né? É assim que funciona no começo. No começo a gente não se entendia, daí Não. se É. esbarrava. E se daí- julgava muito. E mas se sempre fala julgava isso, né? Por que que ela muito, faz é. assim? Por que ela faz assado? Por que não faz assim? Né? Meu Deus. Eu trazia uma ideia, a Kátia dizia, lá vem ela com essas ideias loucas aí. Daí já vinha ela me podava. Eu também não vou mais levar a ideia. Não adianta te convencer a Kátia, ela nunca se convence de nada. Então assim a gente foi entendendo, né? Que Foi. não, eu vou levar a ideia, vamos ouvir, agora vamos ponderar, né? A Kátia também. Não, isso aqui eu acho que vamos arriscar Vamos dar uma mesmo. vamos ver as ideias, vamos nessa. É Mas verdade. sim, não, foi um processo assim, bonito, Não. lindo, maravilhoso. E Não. olhamos assim, Nossa. nos entendemos. Nos Não, entendemos. claro que não, né? E que legal isso, É. né? Falar sobre isso, Uhum. porque quando as pessoas enxergam um negócio que deu certo, um negócio que está fluindo, as coisas fluindo, que legal, né? Ter sócias onde as coisas fluem. Mas e os bastidores disso, É. né? Uhum. Da vida real, dos Uhum. desafios que Sim. acontecem É. em meio a tudo isso. É, por isso que a gente fala sempre, porque eu acho que às vezes as pessoas, né, gurias, olham de fora e acham que é tudo flores. Perfeito. Não. E a gente quer passar um pouco disso, sabe? Que não, a gente teve muita pedra no caminho. Continua tem ainda tendo, né? hoje, Continua tendo. O que a gente tem é mais entendimento É. de como cada uma funciona e de Isso. parar e olhar e dizer, não, peraí, vamos organizar. Vamos tomar um vinho. Vamos né? tomar um vinho. Sim, às vezes resolve no vinho mesmo, né? Eu, quando preciso convencer elas de alguma coisa meio maluca, levo elas pra jantar e dou vinho pra elas. Então, Viu? elas se empolgam. Agora vocês já sabem. É a estratégia. A nossa viagem de 5 anos foi assim, né? Foi. Que incrível, né? É. Queriam ir pra Três Etilhas, acabamos em Paris. A ideia foi dela, né? Ela não Do deixou Paris foi ela, né? Ela não deixou né? nós ir pra Três. Se dependesse ali dos detalhes, nós tínhamos ido pra Três Etilhas. Gramado, né? Gramado. Do dinheiro. Do dinheiro, Gramado. Vamos parar em Paris. Sim. Bem. Mas é muito legal. Enfim. Que legal, né, gente? Muito falar legal, sobre eu adoro falar sobre autoconhecimento isso. e assim, a gente, e cada vez, por mais que a gente já busque ferramentas, toda vez que a gente fala sobre isso, seja entre amigas, seja num podcast, seja com alguém que trabalha com isso, a gente aprende um pouquinho mais, né? Aprende um pouquinho mais, revive algumas coisas, repensa outras. Então, isso para mim reafirma o que nós falamos no início. A busca pelo autoconhecimento não tem fim. Porque, às vezes, o teu olhar sobre aquela coisa vai mudando também. Deixa eu fazer uma pergunta pra Andréia antes. Vai lá. Com quem você acha que combina esse perfume ali? Olha, se fosse analisar a embalagem, né, Uhum. seria com certeza com ela, tá? Pensei nisso também. Por quê? Para vocês, a embalagem não ia importar tanto, né? Aí, o cheirinho, aí já... Vamos provar. Isso, vamos provar. Já vamos Eu não descobrir. sei se vocês que estão assistindo já viram essa belezura aqui que realmente eu Uhum. compraria só pelo frasco. Eu ia esquecer de provar o perfume porque eu ia me empolgar com o frasco. É lindo, maravilhoso. Lançamento da Carolina Herrera, La Bomba, né? Maravilhoso esse perfume. A Taces Perfumaria fez um lançamento, Isso. inclusive, nesse final de semana. Arrasou. Arrasou, muitas borboletas por tudo, eu achei maravilhoso. E não consegui ir lá provar e ela fez o favor de nos mandar, né? Já vou falar um pouquinho Maravilhosa. mais sobre ele, eu quero que vocês provem. Pode passar, inclusive. Ai, Passa aí, dá Aproveita. o veredito do aroma agora. Curiosa, Gente, também, que curiosíssima. complicado É, isso. tipo- Onde vocês me meteram? A gente gosta de Eu colocar falei que eu as estava com medo. convidadas em saia justa. Boa. Tô curiosa. Nossa, que bom. Muito bom. La Bomba abre uma explosão impressionante de pitaia exótica. No coração, peônia cereja e plumeria, acho que é isso, vermelha, florescem como uma rica sensualidade. Uma infusão radiante de baunilha solar proporciona uma finalização alegre. Esse lançamento está disponível na Taces Perfumaria. Então, você que gosta de novidade, você que gosta de um perfume marcante, esse perfume é pra você. Gente, adorei. Muito bom.
Agora Olha. eu tô em dúvida dos perfis. Veredito, Andréia. Os Veredito. perfis eu não sei, mas que eu usaria, eu usaria. Gostei. Muito bom, Ele é pra todos os não perfis. é doce, É, eu mas acredito. ele não é cítrico. Uma delícia. Muito bom, É. muito bom. Ele é um delícia. perfume bem marcante, assim. Eu não gosto de perfumes tão doces. Então, eu, por exemplo, a minha tendência é eu sentir esse perfume e comprar. E depois não usar, porque daí eu enjoo. Olha. Mas eu já me conheço. E aí, eu Uhum. já, quando eu vou comprar um perfume, eu já opto por fragrâncias um pouco mais cítricas, leves, assim. Mas esse perfume é maravilhoso. Muito bom. Muito Né? bom. E lindo, olha. Lindo, E lindo, você lindo. compraria pelo frasco. É. Compraria Boa, pelo boa, frasco. boa. Maravilhoso. Então, Andréia, agora, se tu achou que tava na saia justa, agora você vai pra Socorro. saia justa. Nós estávamos te preparando. Era só um preparo pra falar desse momento, que é o momento voz e versa. É o momento onde a gente fala uma frase e você complementa com o que vem na cabeça. Socorro, Deus. Não pode pensar muito, Ok. assim, tá? Então, preparada? Preparado. Então vamos lá. É tipo assim, de frente com Gabi, né? De frente com Luana. De frente com Lu. Boa. Isso aí, vamos lá. Quando me conheci de verdade, Peguei mais leve comigo mesmo. o maior erro que as pessoas cometem sobre autoconhecimento é Não buscar o mais rápido possível. o temperamento que mais me desafia é O meu mesmo. autoconhecimento em uma palavra é Leveza. qual ferramenta mais transformou a sua vida? Bloqueios emocionais. Que conselho você daria para quem está começando a trilhar o caminho do autoconhecimento? Pegue leve. Não vai ser da noite pro dia. Seja amorosa. É isso. Muito bem, passou, viu? A gente só assusta, mas não é tanto assim, né? Muito bem, temos presente, né? A gente quer te Quando agradecer. passa, tem presente. Sim. Uau! Tem A presente. gente quer te agradecer. A nossa patrocinadora Coach Concórdia te mandou um presente. Uau, adoro presentes. Obrigada Bem. pelo seu tempo, pela sua entrega. Obrigada por nos ajudar a nos reconhecer mais uma vez. Foi muito bacana esse episódio. Eu falo pelas meninas também, tenho certeza que a correria do dia a dia nos faz esquecer algumas coisinhas, né? Do nosso perfil, do nosso temperamento. Mas hoje você nos refrescou muitas coisas. Então, Sim. muito obrigada. por Eu tenho estar certeza que muitas mulheres aqui também aprenderam muito com isso, com o que nós falamos aqui, com o que você trouxe. Sigam o Instagram da Andréia, ela traz muito conhecimento lá, tem lives maravilhosas que eu normalmente não consigo assistir ao vivo, mas eu assisto depois. E são enriquecedoras. Eu acho que quando a gente busca ferramentas e principalmente pessoas que nos trazem informações e que passam verdade, a Andréia é uma dessas pessoas, ela passa verdade no que ela fala. Então, super indico e agradeço também, porque eu sei que você mobilizou, reestruturou sua agenda para estar aqui, eu sei. Então, eu fico muito feliz e agradecida também pelo seu sim hoje. Mulheres, obrigada. Olha, estar aqui no Pode Mulherar, para mim, realmente, assim, é de grande felicidade. Porque um movimento como esse, ser uma das vozes convidada aqui representa muito. Então, me senti muito feliz, de verdade, de todo o meu coração. E os meus clientes, eles nem sabem porque eu troquei a agenda. Mas agora eles vão saber. Quarta-feira eles saberão. Que legal. Obrigada por confiar no meu trabalho, obrigada por me permitir estar aqui diante de vocês e diante desse microfone que eu sei o quanto significa isso. Muito obrigada. Legal. Obrigada, André. E para você que está conosco até agora, a gente agradece a sua participação. A gente pede que você compartilhe esse episódio com aquelas mulheres ao seu entorno que você sabe que vai fazer diferença. Também agradecemos aos nossos patrocinadores que deixaram esse episódio muito mais completo e a gente aguarda você no nosso próximo episódio do Pode Mulherar. Até a próxima! Tchau. Tchau.